Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos, fiquem à vontade. Baruch Hashem, que estamos novamente em um momento especial, momento dessa porção que nós acabamos de acompanhar as Aliot, porção Behar Bergotai, uma porção dupla, Merubarot, porção dupla, que hoje nós fizemos a leitura final do ciclo, né, do terceiro ano de leitura, que coube nós ler então a parte final da última porção, que é Berrocotai, né? A primeira porção, Behar quer dizer no monte, né? No monte aonde Hashem entregou todos os seus mandamentos. Uma porção vem completando a outra, né? Behar quer dizer no monte, Behar Sinai, né? E Berrocotai quer dizer nos meus mandamentos, nas minhas leis, né? Então, no monte Sinai, aonde Hashem entregou as suas leis, e ele fala que se o homem cumprir essas leis, por ela viverás, né? Sua vida será estendida, alongada na terra, aonde eles iam a caminho, né? Ali estavam aí no monte, e à frente teria um deserto, ao próximo, e logo adiante estaria a terra, aonde eles iriam cumprir todas essas leis, todos esses mandamentos, né? Que nós vimos que essa porção, ela vem falando de dois aspectos, né? Principais das porções, que a primeira, a porção de Behar, ela vem falando deixa eu ver aqui, da Shemitah, né? Ela começa falando da Shemitah. E a porção Berrocotai vem falar, entre tantos assuntos, entre o assunto da leitura de hoje, que fala dos juramentos, né? E também o assunto principal falava de Yovel, né? Do Yovel. Então, a Shemitah era o descanso do sétimo ano, né? O sétimo ano, que é o ano sabático, né? Que deveria dar descanso à terra, né? Desde que Hashem iniciou entregando as suas ordens, lá na criação já ele colocou o Shabat como no sétimo dia, como descanso para o ser humano, né? Para o ser humano trabalhar 6 dias na semana e no sétimo dia descansar. E semelhante a isso, ele entregou outra mitzvah relacionada à contagem dos anos, que quando eles entrassem na terra, contariam então 7 anos, mas trabalharia 6 anos também. Trabalharia 6 anos, igual aos 6 dias da semana, e no sétimo ano se daria descanso para a terra. Aqui não era o descanso para o ser humano, e sim para a terra, para que a terra descansasse, tomasse força novamente e recomeçasse assim um novo ciclo de agricultura, que ela pudesse produzir, né, muito. E dentro desse mandamento, Hashem falou que se eles cumprissem a risco isso, ele mandaria a chuva no tempo certo, de maneira que a terra ia produzir muito. Ia ser muito abençoado a plantação deles, que eles iam ter semente para estar separando as sementes até o novo plantio, de um plantio até o outro, né? Então seria muito boa as suas colheitas. Assim como os demais mandamentos, ele vem falando que se o homem que cumprir os mandamentos terá uma vida abençoada, mas aqueles que não a cumprirem seriam o quê? Amaldiçoados, né? A bênção se tornaria em maldição, né? E a gente vê, existe em uma porção, que nós já passamos por ela, né? Que falava de 2 montes, né? O monte
Ebal e o monte Gerizim, é isso? Em um monte as pessoas estariam ali, os Koanim, para abençoar aqueles que deveriam ser abençoados, e no outro monte estariam para amaldiçoar aqueles que deveriam ser amaldiçoados. Mas por que seriam abençoados uns e amaldiçoados outros? Justamente por conta disto, né? Justamente por conta disto que fala nessa porção. O terceiro aspecto, né? Aliás, o segundo aspecto era o Yovel, né? Qual é o Yovel? O que é o Yovel? Yovel é traduzido por jubileu, né? Então a palavra Yovel, que vem sendo traduzida por jubileu, era uma contagem que contavam 70 vezes 7, né? Que daria quanto? 49. E é uma contagem semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos passando por uma contagem de 49 dias também, né? Que vem aos 50 dias, ao 50º dia, vem a festividade de Shavuot, né? Que também comemoramos a outorga da Torá, né? Comemoramos o momento que aconteceu lá em Behar, né? Lá no monte, né? E estamos já muito próximo a esses dias. Hoje estamos na contagem de... esqueci o dia agora, 41 dias. À noite vamos contar 42, né? À noite, agora logo na Havdalah, vamos contar então 42 dias, faltando apenas 8 dias para a festividade de Shavuot. Mas voltando no Yovel era uma contagem para dar o resgate das propriedades que alguém teria vendido, né? Para perdoar uma conta, um dinheiro emprestado, que chegaria o momento de ser perdoado, de ser devolvido ao dono anterior, né? E é uma coisa interessante, né? Que essas leis, ela vem dando aqui uma oportunidade de haver uma convivência sábia entre a comunidade, para que houvesse esse reconhecimento e esse amor, né? Esse amor ao próximo, né? Como a gente vem tocando nesse assunto já algumas parashiot, né? Sobre amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque quando a gente ama o próximo como a gente mesmo, como a si mesmo, a gente não quer nada de mal para aquela pessoa. Então, no Yovel, quando alguém passaria por momentos de necessidade e tinha que vender a sua propriedade, ou vender a sua casa, aquilo que era útil para ele, né? No Yovel, no jubileu, ele teria a oportunidade de novamente resgatar aquilo que era dele, né? Mas isso teria que ser, dependia do comprador, dependia do coração do comprador, se ele estaria disposto a cumprir essa mitzvah, demonstrando ali que ele realmente amava o seu próximo e amava primeiramente a Deus, né? Em segundo o próximo, né? Existe um dito popular, né? Que se a gente não ama ao próximo, como amaria a Deus? Que a gente não vê, a gente não toca, a gente não convive pessoalmente com Hashem, né? A gente sente a presença, a Sherinat Hashem no nosso meio, com a gente, mas a gente não consegue tocá-lo, como a gente faz com o nosso próximo, com o nosso amigo, nosso irmão, que a gente convive no nosso dia a dia. Conversamos face a face, né? Como a única pessoa que teve essa oportunidade de conversar face a face, de ver Hashem, foi Moshe Rabbeinu, né? Foi o único, né? Depois ser humano nenhum teve esses méritos, né? E vivemos pela fé, acreditamos piamente na existência de Hashem, né? Como o único Deus, Criador de todas as coisas, mas não conseguimos vê-lo, não conseguimos tocá-lo. E mesmo assim devemos amá-lo
amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, como nós mencionamos quando rezamos o Shema Israel. Né? E o terceiro tópico é em relação ao juramento, né? O juramento ou ao voto, né? Que deveria ser muito bem pensado quando ia fazer um voto, fazer um juramento, porque não podia voltar atrás. De uma maneira ou de outra teria que cumprir esse voto, esse juramento. Tinha certos tipos de voto que poderia ser resgatado ou remido, né? Aí levava para os sacerdotes, para os juízes, na verdade, né? Aqui fala para os juízes, né? E eles avaliavam aquele objeto do juramento, se era um animal, se era uma ave, ou se era a casa, ou se era o campo, era avaliado de acordo com o valor, e de acordo com o valor que era avaliado, poderia ser resgatado, né, aquilo. E menciona, nossos comentaristas mencionam esse fato em relação ao que aconteceu com Iftar, né? Iftar, uma certa ocasião, foi em uma guerra contra os amonitas e ele fez um juramento a Deus, fez um voto a Hashem, que se Hashem desse na sua mão os seus inimigos, se ele fosse vitorioso com seus inimigos, quando ele voltasse para casa, aquilo que ele visse primeiro, né, ele daria como oferta de elevação ao Eterno. Oferta de elevação. Vocês lembram o que é uma oferta de elevação? Há um detalhe. Tá? Fala. Olá. Quer falar? Olá. Oferta de olá é dedicação total. Não é holocausto. Isso aí é uma má tradução das Bíblias cristãs. Tá, tudo bem. Depois comenta mais sobre isso. Mas a palavra de sacrifício elevação, oferta de elevação, né? Hashem. Só guardem isso que depois vai ser comentado mais na mesa sobre isso. Aí nossos sábios, alguns comentam que ele usou esse recurso de livrar a sua filha, porque dentro do que nós limos hoje, poderia dar o resgate. Por quê? Por que poderia dar o resgate? Porque Hashem nunca pediu o ser humano para ser sacrificado. Nunca pediu para matar um ser humano como um sacrifício de elevação, como uma oferta a ele. Então, era igual quando oferecia um animal impuro, que não poderia ser oferecido em sacrifícios, em holocausto. E ele poderia ser remido também. Poderia ser remido. E aquela moça poderia ser remida também. Mas o relato que está no Taná não fala que ela foi remida. Ela pediu para o pai que tivesse um tempo para chorar a sua virgindade com as suas amigas, depois voltava e que o seu pai pudesse fazer com ela de acordo com o que ele tinha prometido para o Eterno. Então, o que fica para nós hoje, dentro desse contexto, é que nós devemos pensar muito bem quando vamos fazer um voto para Hashem. De qualquer forma, qualquer voto. Desde algo que nós prometemos doar para a comunidade, para a sinagoga. Se nós fizermos um propósito, deixar que a nossa voz saia da boca, ela não pode voltar atrás. A palavra dita, tem um provérbio que fala que a palavra dita é como uma flecha lançada. Não pode voltar atrás. Então, quando a gente promete algo, a gente tem que cumprir. Ou cumpre ou paga o valor, né? O valor daquilo, né? Então, vou deixar para a mesa comentar mais sobre isso aí, né? Sobre todos esses aspectos aí. Fiquem à vontade para fazer seus comentários. Shabbat Shalom. Tem um comentário aqui
vou tentar ser muito rápido. É o seguinte, Torá, eu sempre digo, ela é atualíssima, mas para que nós possamos entender a atualidade de Torá, é necessário que venhamos a estudar, a ler, a meditar, a ver os comentários dos sábios. Então, tudo isso é muito importante para nós fazermos, porque Torá, ela se aplica, cada um daqueles decretos, daquelas leis, se aplica a cada um de nós, a todo momento. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, que é interessante nós pensarmos a respeito para nos incentivar a estudarmos Torá. Que é quando ele diz o seguinte, lá no finalzinho, e todo o dízimo do gado e do rebanho, todo o que passar debaixo da vara marcadora, o 10º será santidade ao Eterno. Não escolherá entre o bom e o mal, e não o trocará. E se o trocar, ele e sua troca serão santidade, não se poderão remir. Estes são os preceitos que ordenou o Eterno a Moshe para os filhos de Israel no monte de Sinai. Esses preceitos eles valem até hoje. Eles não eram só naquela época, não, valem até hoje. Só que hoje não fazemos não existe a pessoa, o gado, a cada 10, a 10ª santidade ao Eterno, e não podemos tocar. Não, vamos dizer que o 10º foi um animal que tem defeito na visão, cego de um olho, vamos dizer. Então, não, eu vou entregar ao Eterno um animal que seja puro, seja bonitinho, tal. Não existe sorte. O Eterno é quem determina aquilo que é e aquilo que não é. Então, aquela unidade que passou ali com defeito no olho, aquela unidade foi escolhida pelo Eterno. Por quê? Ele sabe, nós não sabemos. Aí a pessoa quis fazer, não, agora eu vou trocar o mal pelo bom, botar um bonitinho ali e tal. Os dois são devidos ao Eterno. Como é que a gente analisa esse ponto, por exemplo, não apenas esse, mas todos os outros pontos? Esse, por exemplo, eu vou dar uma forma de como nós analisarmos. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa piedosa da sinagoga faz uma promessa, eu vou levar 10 pratos de comida aos pobres na rua, aos pobres abandonados, aos moradores de rua. Aí mais adiante ele vê que ganhou mais algum dinheiro em algum negócio, que ele bem feito, tal, ele fala, não, agora eu não vou fazer mais 10 não, agora eu vou fazer 20 pratos. Bom, aquela primeira promessa, ela é santidade. E quando ela trocar pela segunda, também é santidade. Então ela vai fazer as duas, são duas santidades. Nós precisamos entender, estudar a Torá e meditarmos a respeito, para podermos encontrar os significados dos textos que tem em Torá, a lei que o Eterno nos traz e que ele diz no final, estes são os preceitos que ordenou o Eterno a Moshe para os filhos de Israel no monte de Sinai. Os filhos de Israel somos todos nós, até hoje, e até as futuras gerações também somos filhos de Israel. Então, esses preceitos são válidos para todos nós. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Baruch Hashem, que temos a oportunidade de estarmos todos juntos hoje nesta porção da Parashat Behar Bechukotai. Antes de começar meu comentário, agradecer a presença e a participação de todos os que nos estão acompanhando aqui, presencialmente na sinagoga, e os que nos acompanham do outro lado da tela. Pedir a permissão de todos, né, do Avinadav Ben Israel que está na frente, dos companheiros que têm aqui sentados juntos na mesa, das mulheres que estão sentadas do outro lado da sinagoga e também dos nossos internautas que nos acompanham na nossa transmissão e dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a falar nesta porção da Parashat Behar Bechukotai. O correspondente a esse terceiro ano é especificamente a porção final, né, que seria a porção da Parashat Bechukotai, né, uma parashá muito interessante. E que de começo ele já fala esse conceito, né, de Bechukotai, né, de Hukim, né, nos teus estatutos, nos teus preceitos, né. Lembrando mais uma vez para quem nos acompanha de casa que esse Hukim são os mandamentos que o nosso cérebro e a nossa capacidade intelectual não tem a capacidade plena de compreender porque Hashem requer de nós o cumprimento desses mandamentos, né.
Então, sempre ter em conta isso, porque às vezes o nosso cérebro lógico, ele tenta procurar respostas a essas questões, né, que são importantes, mais uma vez, como já falamos em outra oportunidade, né, que os mandamentos não sejam 100% entendíveis. A nossa capacidade racional não significa que nós não precisemos estudá-los e nos aprofundarmos neles, senão que precisamos entender que, como seres humanos, não teremos a oportunidade de entendê-los ao 100%, porque quem revela o 100% do mandamento é somente quem o estipulou, e quem estipulou os mandamentos foi o sagrado, né? Então estaremos esperando, aguardando num futuro, Bezrat Hashem, próximo, que tenhamos a oportunidade de estudar na Yeshiva, no Olam Haba, e termos a resolução de todos esses problemas, aparentes contradições e aparentes questões que não conseguimos entender na nossa mente, né? E começando então, nesta porção que corresponde ao terceiro ano, nós começa falando a respeito dos nedarim, né? Dos votos, né? Da importância dos votos. E você deixou uma enquete aqui no nosso chat, já tem bastante pessoas que já votaram ali, já colocaram o seu voto, né? A pergunta da enquete é a seguinte: no judaísmo, as palavras têm valor, as palavras têm um preço, as palavras têm um peso, né? Então a resposta é sim, não, e também convidamos a que deixe a sua resposta nos comentários aqui no chat, e as que estão na mesa também podem deixar a sua resposta aqui nos seus comentários, né? E sim, as palavras no judaísmo, elas têm valor, têm um valor muito grande. E nós precisamos entender esse valor para podermos ter cuidado com o que falamos, né? Que muitas vezes na nossa cultura ocidental e na maioria das culturas, as palavras são muito leves, são muito livianas. Quando me refiro a que são muito leves, é porque elas não têm um valor que tem as palavras no judaísmo, né? Então, sempre que entramos nesta porção de Bechukotai e passamos pelos Nedarim, é importante lembrarmos que qual foi a ferramenta que o Sagrado utilizou para criar os Olamot, né? E especificamente Olam Hazé. Qual foi a ferramenta que Hashem utilizou para criar o universo, em todas as suas dimensões, e especificamente este universo, este mundo, Olam Hazé. Qual foi a ferramenta que Hashem utilizou, né? O Dabar, a palavra. Então Hashem, mais uma vez, como eu já fui falando em muitos dos nossos vídeos, Hashem, quando fala que nos fez Betzelem Hashem, comparecido a Hashem, os sábios nos dizem que o Betzelem Hashem, uma das características principais desse Betzelem, desse parecido, dessa referência a Hashem, foi o presente que ele nos otorgou do Dabar, da palavra, né? De podermos ter essa capacidade de produzir som que tenham um sentido, um significado, né? Então Hashem nos deu essa capacidade de podermos ter esse presente. Só que, mais uma vez, precisamos lembrar, e vamos fazer um pequeno midrash, né? Uma pequena referência para podermos ter em conta o que acontece com as palavras. As palavras são como uma conta bancária para nós, para todos os seres humanos. É uma conta bancária, né? E nós podemos encher essa conta bancária de saldo positivo, ou podemos encher essa conta bancária de saldo negativo, né? Então, quando nós utilizamos a nossa palavra, a capacidade que temos de falar para abençoar, para recitar uma berachá, para recitar uma leitura da Torá, para ajudar a um irmão que precisa de alguma reflexão, alguma palavra, para ele conseguir entender o que precisa fazer. Quando nós damos instrução, quando os professores, em todas as escolas, eles dão instrução para as crianças, para os jovens e todas aquelas pessoas que estudam para construir ou criar algo novo ou para melhorar o nosso mundo, esse saldo se torna um saldo positivo na nossa conta. Só que, pelo contrário, quando utilizamos o Dabar para destruir, para amaldiçoar, para fazer coisas que não têm um serviço, que não presta, de fato vem essa palavra, não presta realmente, não presta nenhum serviço, não tem um valor, essas palavras se tornam um saldo negativo, né? E diariamente os sábios nos ensinam por que recitamos a primeira bênção de Modeh Ani, né? Eu agradeço ao Rei Vivente porque ele me devolveu a alma, né?
Mas como assim devolveu a alma, né? Então os sábios nos explicam que durante o período da noite, quando a pessoa está no sono, né, no sono mais profundo, né, que normalmente o estimado desses horários é das 2 às 3 da madrugada, né? Nesse horário, todas as almas, elas entram ao mundo celeste e são julgadas pelas questões que fizeram no dia que acabou, né? Esse é um ensinamento dos nossos sábios, né? Então, quando eles terminam de ser julgadas, elas voltam para a pessoa, e por isso é que a gente recita essa bênção de Modeh Ani Lefanecha, né? Então, diariamente nós prestamos conta desse saldo, seja positivo ou seja negativo. Então, muitas vezes nós precisamos o quê? Ter consciência do que falamos. Temos a capacidade de recitar muitas bênçãos no dia, né? Por que falo isso? Porque se nos é ensinado dos próprios sábios que quando fazemos a bênção Hamotzi, uma refeição em uma seudá, todas as demais bênçãos específicas do restante dos alimentos, não é necessário recitá-las mais, porque a bênção Hamotzi abarca ou abrange todas as demais bênçãos, né? Que a bênção principal da refeição é a bênção Hamotzi, né? Mas por que não fazer todas as bênçãos? Por que não aproveitar essa oportunidade de recitar bênçãos e criar um saldo positivo, né? Então, sempre temos que ter isso em conta, e é uma missão que o próprio David Amelech nos deixa. Os sábios nos ensinam que David Amelech, ele fazia essa contagem e falava assim: eu diariamente, todos os dias, vou recitar pelo menos 100 bênçãos. 100 bênçãos diárias, né? Para eu conseguir ter um saldo positivo na hora que a minha alma ascender lá para ser julgada, né? Então, nós também teríamos que ter essa missão. Será que nós temos mais saldo positivo? Será que nós recitamos mais bênçãos diariamente? Será que nós temos a capacidade de recitar um versículo da Torá para estudá-lo diariamente, de ajudar alguém que precisa de alguma instrução diariamente? Ou será que o que mais nós falamos diariamente é besteira? Qual que é a resposta? Também seria uma boa pergunta para o chat, para deixar de enquete. Que falamos mais, coisas boas ou besteira? E possivelmente pelo que nós aprendimos na cultura ocidental, não só brasileiro quanto os venezuelanos, sino toda a América do Sul e toda a América e praticamente todo o mundo, se nos é ensinado a falar mais besteira que coisas boas, né? É um costume natural que temos. Só que como... Isso, exatamente. Isso, então tem aquele ditado que o próprio Benjamin Saitum me está lembrando agora, de que você pode perder os amigos, mas não perde a piada, né? Então nós temos que ter consciência disso, nessa questão. Nós precisamos, como Yehudim, termos a capacidade de termos essa conta, de sabermos que temos mais saldo positivo ou mais saldo negativo e tomar uma decisão de acordo com isso. Agora vem o que corresponde à porção de hoje, que são os nedarim, os votos. E os votos, eles, na verdade, eles não têm um valor na hora que você recitar o voto. O voto é como um cartão de crédito, né? Como um empréstimo que você recebe, né? Você fala, eu vou fazer tal coisa, e você recebe um crédito, né? Só que na hora que você utilizou esse crédito, depois vem a fatura, né? E se você não paga a fatura, então o seu saldo se torna imediatamente o quê? Negativo. E esse saldo também, igual que uma conta bancária atual, esse saldo negativo de um empréstimo ou de um crédito, ele começa a gerar o quê? Juros. E vai crescendo os juros, né? Então, nós, Yehudim, temos que ter essa capacidade de ver que, se bem a Torá não proíbe fazer os nedarim, de fazer promessas ou votos, nós precisamos entender que esses votos têm um valor que às vezes é muito caro para o que nós realmente temos capacidade de pagar, né? Então, se você tem medo de pegar um cartão de crédito da Avan, um cartão de crédito do Bradesco, né? Por que então não teríamos medo de fazer um voto ou de fazer uma promessa, né? Então temos que ter muito cuidado com isso, porque somos pesados na balança diariamente, e no final das contas também seremos pesados integralmente por todas as coisas que fizemos. E Bezrat Hashem, se temos a capacidade de fazer o que o Benjamin Saitum falou, né? De estudarmos a Torá de coração e começarmos a aplicá-la, teremos um saldo positivo maior que o nosso saldo negativo. Mas, se não termos consciência destas coisas,
Quando formos dar conta a Hashem das coisas que fizemos, aí vamos a ver o perigo da desinformação e da falta de vontade de fazer as coisas, né? Então, com isso, vou finalizar a minha participação por enquanto. Bom, Shabbat Shalom. Vamos falar um pouco sobre cara, deu um branco. Isso, né? Daria em votos. Estava falando sobre Iftar, né? E tem que tomar um certo cuidado, porque, primeiro, quando fala holocausto, levado ao holocausto, no caso da filha de Iftar, tem a ver muito com a Septuaginta. E a Septuaginta ela é traduzida por Orígenes, um cristão. E também serve para justificar o sacrifício do ídolo dos cristãos. Então, eles falam, se Hashem aceitou o sacrifício da filha de Iftar, também aceita o sacrifício abre aspas, do próprio filho, né? E, então, tem uma teologia aí por trás. Há um outro problema também, que a gente tem que levar, vou falar como exegeta, tá? E não como fazendo uma interpretação homilética, mas uma exegese bíblica. No caso de Iftar, primeiro que quem escreveu aquilo ali não estava ali na hora para assistir a cena como um repórter, ele está ali vendo a cena e está descrevendo tudo o que está acontecendo. Não, ele escreve tempos depois. Então, algumas pessoas na internet, alguns professores de internet aí que estão ficando famosinhos, alguns sabidos, né, vão dizer o seguinte, que Iftar deu a filha dele porque nesta época, a época dos juízes, a Torá não estava vigente em Israel, porque ela havia se perdido. Então ele podia ter feito o sacrifício da filha dele. Só que o texto é escrito por um sacerdote séculos depois. Então não tem como falar, a não ser que o texto realmente tivesse escrito por uma pessoa que estava sendo testemunha ocular, e essa testemunha ocular, ela realmente estivesse vendo aquilo e escrevendo aquilo, que não é o caso. Então, a gente tem que entender o que o autor quer passar para nós. Não tem, e não como se fosse algo que tivesse um repórter ali assistindo e escrevendo. Então, esse é o arquétipo. O Iftar é o arquétipo daquele que faz o voto tolo. Assim como Daniel, Iov e Noah é descrito como arquétipo de justo, e Iftar é colocado como arquétipo daquele que faz o voto tolo. Por quê? Porque algumas pessoas faziam votos tolos. Então, fez o arquétipo, cuidado. Por quê? Aí aparece a palavra olá, sacrifício de olá. Quando aplicado a pessoas, é dedicação total. Então, aquela mulher serviria no templo para fazer serviços do templo. Limpar, lavar os utensílios, tudo que fosse necessário que aquela mulher que foi dedicada ali pudesse fazer no templo. E ela não seria sacrificada porque a Hashem não aceita sacrifício de seres humanos. Então, existe essa questão quando é dedicado. Assim como, se tivesse saído um animal com defeito, a Hashem aceitaria? Ou um gato, cachorro, a Hashem aceitaria? E se tivesse saído um porco, a Hashem aceitaria? Então, também não aceitaria um ser humano. Então, o Talmud ele vai dizer o seguinte, ele podia ter rompido o voto, pegado o dinheiro do valor e entregado no templo. Então, ele vai lá, pega o shekel, o shekelim, do valor que é o que ele entenderia da filha dele, daria no templo e a filha dele estaria livre do voto. Ele podia romper o voto só por ser o pai. Não vai valer. Aí também ele poderia pegar a oferta do valor de um animal kasher e oferecer no templo. E são poucos que vão falar que provavelmente ele teria sacrificado a própria filha, mas não há como isso ser verdade, até porque o autor que está escrevendo isso, ele não aceita isso. Então, se o autor ele está escrevendo e a visão dele é animal kasher, então, com certeza, ele não sacrificou a filha. Então, ele é um arquétipo do voto do tolo. O caso que diz assim, não podemos fazer promessas, do qual seria um perigo cumpri-las depois. E o que seria o voto dela no caso? Ela daria a virgindade. E se ela era a única filha de Iftar, como ele teria descendência? A descendência dele morreria ali. E é por isso que é o choro e a tristeza dele, porque toda a geração dele acabaria nela. E isso naquela época era muito cruel. Então ele fica extremamente triste. Ela sobe, choram pela virgindade dela e não pela morte dela. O texto está escrito que choram pela virgindade dela, ou seja, sua betulá. E depois ela vai para cumprir o voto, ou seja, ela nunca poderá casar e nunca poderá ter filho. E isso depois, naquela época, naquele período, é a resposta a uma festa que existia naquela época. Ou seja, que eles festejavam a oferta total dedicada da filha de Iftar a Hashem, ou seja, ela não foi sacrificada.
Shabbat Shalom. Só para complementar o comentário, né, que às vezes a gente se emociona e eu acabo perdendo um pouco o conceito do que ia trazer realmente no começo da porção, né? Vou precisar da ajuda do meu mestre, do Moshe Ben Israel, que ele se prepara ali na página 379, o versículo capítulo 27, versículo 1 e 2, né, para entendermos bem certinho a questão dos Nedarim, né, e acompanhar o comentário do Yaakov, né. Só para acompanhar o comentário do Yaakov, o mesmo caso de este homem e a sua filha é o mesmo caso de Haná e Shemuel, né. Então, Hannah, ela prometeu, deu o seu neder e falou que o filho que nasceu, o seu primeiro filho, seria oferecido completamente para o serviço sacerdotal, né, para Keuna, né? E foi assim que nós temos a história de Shemuel Hanavi, né? Essa mesma questão ali, bem explicado o ponto do Yaakov, né? Mas uma questão interessante é, mais uma vez, voltarmos um pouco à questão do crédito, né? O crédito, ele não é um saldo positivo e também não é um saldo negativo, mas aparentemente no começo o crédito é mais um saldo negativo que um saldo positivo, e nós vamos entender por que com a leitura do Moshe Ben Israel aqui. Então, capítulo 27, versículo 1 e 2. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer um voto para oferecer preços de alma ao Eterno, a sua avaliação será do homem da idade de 20 anos até a idade de 60 anos. A tua avaliação será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo da santidade. Isso na leitura no português, na tradução, não faz muito sentido. Mas se você for olhar no hebraico, né, a partir do versículo 2, ele diz assim: Daber el Bnei Israel, né, fala aos Bnei Israel, Be'amarta alehem, e lhe dirás a eles, né, Ish ki yafli neder, né, um homem que yafli, o homem que yafli, ele traduz em o homem que faça, o que emita, um neder, um voto. Mas essa palavra yafli vem do mesmo verbo nafal, né? Que nós temos o conceito da palavra nefilim. Sabe o que é nefilim? Né? Isso, que nós falamos de caídos, né? Daqueles que foram derrubados, né? Toda aquela questão não é o ponto principal de hoje, mas só utilizando como um exemplo, né? Que você fala dos anjos caídos, o conceito em hebraico é nefilim, né? Então, esse verbo yafli é essa mesma questão. O homem que caia em uma promessa, né? Então, aquele que faz uma promessa, ele está sujeito a isso, a ter uma caída, a ter um nível para baixo nessa questão, né? Porque ele está fazendo o quê? Qual que é o propósito, mais uma vez? Qual que é o propósito do neder? Qual que é o propósito da promessa ou do voto? Eu adquirir algo que pela minha própria força eu não consigo adquirir, né? Tipo assim, que falamos na semana passada a respeito de cumprirmos o Shabbat, né? E muitos de nós temos, muitas pessoas que nos acompanham têm esse problema de que não conseguem cumprir o Shabbat porque eles trabalham no sábado, né? Então, pela própria força da pessoa, ele não consegue quebrar esse desígnio por enquanto. Então, muitos, na época antiga, era recomendado fazer isso. Eu não consigo quebrar esse desígnio pela minha própria força. Então, eu faço um voto, porque estou demonstrando que estou abaixo do nível, faço um voto e esse voto me ajuda a eu aumentar meu nível e conseguir o meu objetivo. Só que, mais uma vez, voltando no que falei no começo, temos que tomar cuidado com isso, porque esse saldo é cobrado de nós e nós precisamos sempre dar conta disso, de que Hashem cobra as questões, né? Não é simplesmente nós entendermos a questão e
até ali, senão que quando nós entendemos a questão é pior ainda, porque quem entende é julgado dobremente, porque quem quebra o mandamento não entendendo, ele não é tão culpado, ele é culpado sim, porque o desconhecimento da lei não deixa quebrá-la, né? Mas aquele que quebra a lei com o conhecimento de como funciona é um pior rachá, né? Então nós temos que tomar em conta isso quando formos a fazer alguma questão com a nossa boca, né? Só para finalizar as minhas palavras, desculpa que tenha tomado tanto tempo desta porção de hoje, né? Mais uma vez, existem coisas que ligam a nossa Neshama, que estão ligadas diretamente a nossa Neshama. Como o caso, se você for seguir a leitura, fala que o homem quer fazer um voto de Neshamot, né? Por sua alma, né? Então, existem coisas que estão ligadas diretamente à nossa alma. Você fala dos olhos, que são as janelas da alma, os ouvidos, já também falei, que faz parte de uma conexão direta com a alma, mas a nossa boca e as palavras que nós emitimos também formam parte de uma conexão direta com a nossa alma. Então, quando nós xingamos alguém, quando nós falamos mal de alguém, nós estamos atingindo a nossa própria alma, nós estamos envenenando ela, né? Então, só para finalizar a minha questão é o seguinte: dê à sua alma uma coisa boa, não dê uma coisa ruim, né? Então, muitas vezes achamos que quando falamos alguma coisa, quando nos damos um xingamento, é como se tivéssemos nos aliviado um pouco. Mas não funciona assim no mundo espiritual. Dê uma bênção, faça uma berachá, faça alguma coisa boa, que realmente isso edifica mais do que essa satisfação momentânea, né? Com isso eu vou finalizar os meus comentários. Muito bem. Por favor, usa o microfone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Também em esta parashá se nos fala de Bitachon. Ela fala claramente donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Hashem. Entonces, esta nos hace un llamado en donde nuestra bitachon o confianza debe reposar en Hashem, no en el hombre, aun cuando él tenga poder, aun cuando él sea un rey o tenga recursos, lo que você precise. Você não pode poner su confianza o bitachon en él, só en Hashem. Shabbat Shalom. Muito bem. Principalmente se for um político, né? É verdade, maldito. Brincadeira, mas é verdade, né? E confiar em políticos, never, jamais. Mas a confiança também nos leva a fazer esse tipo de voto, né? Por confiar em Deus, eu confio e sei que Ele vai me ajudar, então eu vou prometer algo para que Ele faça acontecer na minha vida o que eu necessito, né? E existem várias formas de fazer esse tipo de voto, de juramento, né? Tem um comprometimento, né? Tem pessoas que prometem a deixar de comer algo bom, né? Para receber uma benção, para receber uma brahá, né? É o tipo do voto, como que o Jacob falou? Voto tolo, né? Voto tolo. A gente deixa de participar de uma benção querendo receber uma outra benção. Né? Sabe uma coisa que você estava falando? Eu lembrei, o voto dos cristãos, eles fazem votos tolos às vezes. E é uma coisa que a Hashem não quer que a gente faça. Por exemplo, se a Hashem me der uma benção, eu vou subir 200 escadas de joelho. E sai com o joelho todo sangrando. A Hashem também não quer isso de você, não. Isso é um voto de tolo. Mesmo que você recebeu, você vai lá fazer... Ou seja, se você realmente fizer um voto a Hashem e falar que vai subir, sei lá, a escada do Monte Moriá até chegar lá perto da mesquita de Al-Aqsa de joelho, cara, você vai ter que fazer... E é um voto de tolo. Então tem que tomar cuidado com os votos que vão fazer. Os rabinos vão dizer que é melhor que você não faça voto nenhum, porque sim, a probabilidade de você não cumprir isso é enorme. Você vai falar de coração, de desejo e faz, eu vou fazer uma promessa agora e se cumprir. Aí Deus vai lá e cumpre e fala, agora eu quero ver.
Então, toma cuidado com as promessas que vocês Verdade. pensarem. É melhor fazer que nem o Javier falou. Faça uma tzedakah, ajude as pessoas. Aí a Hashem vai te dar de volta tudo aquilo que você ajudou o próximo. Na verdade, ajude sem querer nada em troca, né? Faça porque é o correto. Shabbat Shalom, gente. Lembrei da frase do Silvio Santos, que o Silvio Santos falava sobre você ajudar o pobre, né? Ajudar o necessitado. Ele falou, viu, não deixe de ajudar, ajude, mas se você... ajude, nem que você fique brabo, mas ajude. Não deixe de ajudar. Você vê, ele ajudou tanta gente que morreu próspero. Com certeza. Uma pergunta. O caso de Sansón é voto o quê? Que não podia cortar o cabelo. Sim, quer comentar? Sim, o caso de Shimshon, né, de Samson, é voto que foi feito pela própria mãe deles, né, os pais dele fizeram esse voto porque eles também, o mesmo caso de Hannah, né, eles não podiam ter filhos e eles fizeram esse voto depois de ter recebido aquela mensagem do Malach que falou que iriam ter um filho, né? Então eles fizeram esse voto para garantir essa questão. Sabe qual que é o problema? Que eu vou ter que utilizar o exemplo do comentário que minha mãe falou de maldito homem que confia no homem, né? Não é necessariamente confiar em outro homem, né? Sino confiar em si mesmo. E quando você faz um voto, aparentemente é o que o Abinadab estava falando. Teoricamente, quando você faz um voto, você está depositando confiança em Hashem, né? No caso desse tipo de voto, não, eu vou fazer tal coisa para conseguir cumprir o Shabbat perfeitamente. Mas, na prática, quando você faz um voto, você está confiando em si mesmo de que será capaz de fazer o voto. Então, você acaba quebrando essa questão de confiar em Hashem e acaba confiando na sua própria capacidade, né? Por isso é que o próprio Sagrado, quando fala de votos, ele dá a expiação pelo voto, ele dá a troca, né? Se é de 20 a 60 anos, é 50, se é de menos, é menos, e vai fazendo tudo isso, porque Hashem sabe que o homem não tem a capacidade e a força de cumprir com a sua própria força os seus votos, né? Então, esse é o peligro do Neder, né? Então, com isso, acho que dá para finalizar a questão, né?